Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E o que nós vamos falar hoje para realmente a gente começar aí a entender de verdade como que nós vamos proceder com essa nossa avaliação. Eu preparei hoje para essa aula algo muito importante que a gente precisa começar a pensar desde já. Como que é a anamnese que você faz aí? Como você aprendeu a construir a anamnese? Qual foram os itens principais que foram destacados para que você conseguisse entender a importância que tem o passo a passo de uma boa avaliação? Eu não vou contar para vocês nessa aula o que é a anamnese, de onde ela veio, porque a gente vai falar isso na nossa aula ao vivo, tá bom? Mas eu quero deixar muito claro aqui nesse momento qual é a construção base que nós temos quando a gente fala de uma avaliação de um cliente na hora que ele senta na nossa cadeira. A dona Maria, aquela querida da nossa aula passada, ela tá lá esperando para ser avaliada quando ela chega no momento dela, aquele momento único e especial que a gente vai entender no desenrolar das nossas aulas com a anamnese afetiva. Por que é tão importante esse nosso primeiro encontro? Por que é tão especial esse momento que realmente eu vou encontrar com a dona Maria, ela vai sentar na cadeira, eu vou sentar no mocho e me preparar de corpo, alma, coração e todo o conteúdo e profissionalismo para receber a dona Maria e entender. Será que é uma onicomicose mesmo? Será que está atrofiando essa unha e está causando toda a dor que ela está sentindo? Será que isso é real? O que será que a dona Maria vai me contar? Mas a dona Maria, ela vai ser avaliada de várias maneiras por nós. Para que a gente possa de verdade pensar em Marias, Josés, Paulas, Robertos e sejam quais forem os nossos clientes, a gente precisa pensar definitivamente que nós partimos de uma premissa. É necessário que esse cliente seja avaliado. Então vamos lá. Se a gente vai avaliar a dona Maria, se a gente vai avaliar um cliente, o que a gente aprende desde o princípio quando a gente chega para fazer o nosso curso, a nossa formação, capacitação, técnico, tecnólogo ou graduação em podologia? A gente sabe que a gente vai estudar pra caramba para conseguir fazer o quê? Avaliar o nosso cliente. Isso não é incrível? É incrível porque a gente estuda pra caramba para o tempo todo entender melhor o nosso cliente. É isso que a gente precisa pensar o tempo inteiro. Porque é muito ilusório a gente acreditar que entender apenas da podopatia já vai ser suficiente. A gente tem que estudar bastante mesmo. A gente tem que entender o problema, de onde ele vem, para que lado ele vai. Mas depois de entender toda essa trajetória do problema, do fungo, do micro-organismo, do acontecimento trágico que ocorreu naquele pé, para que ele ficasse no estado que ele está, a gente vai precisar entender muito, mas muito, o dono daquele pé, ou a dona do pé. Então a gente começa falando aqui hoje sobre a anamnese, a tradicional, a convencional, ou digamos então, a nossa querida e famosa ficha de avaliação. Quando a gente fala em ficha de avaliação, todo mundo, quando termina o curso aí de podologia e vai montar a sua clínica e vai fazer toda a papelaria, tá? A nossa ficha de avaliação, ela faz parte da nossa papelaria, assim como o nosso famoso cartão de visita, os nossos envelopes, não é? Que mais que a gente tem aqui? O nosso cartão de retorno, né? Quem tem cartão de retorno? Quem aí tem cartão de retorno para ajudar o cliente a colocar na geladeira, para lembrar que o próximo dia dele é quinta, 13 horas, 17 de dezembro. Faz de conta, tá? Que eu não sei se esse dia é quinta. Então a gente vai ter o cartão de visita, a gente tem também o papel timbrado, às vezes, né? Que é aquele papel onde a gente vai colocar ali as informações, às vezes as orientações, às vezes a gente tem também carta de orientação, né, ou cartão de orientação. Tem gente que tem criatividade para tudo nessa vida, né, minha gente? Para a gente mexer com papelaria, tem pasta também, papelaria. Então, é uma infinidade, né, de formas da gente investir o nosso rico dinheirinho. E a gente precisa ter essa papelaria, por quê? Porque ela é importante, porque ela carrega a nossa marca. A gente precisa desenvolver a nossa marca, não é mesmo? Eu, como uma boa comunicola publicitária, sei muito bem a importância que tem a gente investir no nosso marketing, na nossa marca,
marca, no nosso potencial de mostrar a nossa imagem. E a nossa imagem ela tem que estar muito bem associada com aquilo que a gente quer entregar para o nosso cliente, tá, gente? A gente vai falar disso também em algum momento aqui durante todo esse curso, que a importância que tem a forma com que a gente se comunica para que a gente já represente através dessa comunicação a apresentação que nós vamos ter quando a pessoa nos vir, nos encontrar pessoalmente, né? E aí a gente tem então a nossa ficha de avaliação como um documento extremamente importante. E a gente sabe disso desde os primórdios dos nossos estudos, que esse documento ele é algo que nos resguarda, minha gente. Ficha de avaliação não serve só para ver como está a saúde do cliente, não. Ela é um documento independente do que você pensa, do que você acha, de como você está nesse processo seu de construção da sua profissão, da sua carreira em podologia. É muito importante você saber que você está cuidando de saúde, certo? E quando a gente está cuidando da saúde de alguém, a gente precisa resguardar a nossa, não é? Para começar, a gente já utiliza EPIs, equipamentos de proteção individual. É a forma física, né, de guardar a nossa saúde, de cuidar de nós, de prevenir qualquer contaminação ou qualquer tipo de qualquer possível, né, contato com algum micro-organismo que possa me causar algum dano à minha saúde. Então, o mais importante é você. A pessoa mais importante é você. Você precisa entender que nesse momento, ter uma ficha de avaliação também faz parte de um autocuidado, enquanto profissional, dentro da área que você está atuando. E isso é muito falado também durante o nosso curso. A gente sabe que a gente vai ter que preencher uma ficha de avaliação e a gente sabe que essa avaliação também vai nos resguardar. Inclusive, a gente inclui nessa ficha de avaliação termo de responsabilidade, certo? Por que eu estou trazendo isso nesse momento? Porque esse termo de responsabilidade, ele é algo que o cliente vai assinar. O cliente vai assinar, né? Então ele vem aqui, ele faz uma assinatura, ele afirma que toda aquela informação que ele está passando para nós é verdadeira. Vem de algo que é uma verdade que ele está entregando para nós. Porque é muito importante que ele saiba que tudo que ele falar para nós vai ser fundamentado, todo o tratamento que a gente vai fazer, baseado no que ele vai nos contar. Claro que não, porque a gente vai descobrir que a gente vê muito mais do que a gente ouve muito mais do que o que eles dizem, não é? Mas faz parte desse processo. Então vamos lá. Então vem aqui comigo, vamos raciocinar então. Então a gente já sabe que é um documento extremamente importante e que existem pontos chaves de qualquer anamnese, tá? O que seriam esses pontos chaves? É aquilo que não pode faltar, aquilo que toda anamnese tem. Tem um exercício que vocês vão fazer para mim, inclusive essa semana, que eu gostaria de saber, tá? Depois da aula que vocês assistirem, da aula ao vivo que a gente assistir, e a próxima aula, a gente vai fazer um exercício, que é o exercício que eu quero saber o que tem na anamnese de vocês. Vocês não me venham me dizer que não tem anamnese, hein? Não vale. Quero saber o que rola nessa anamnese que vocês escrevem aí de cada cliente. Não venham me dizer que tem os dados principais do cliente, que isso não é informação suficiente para uma anamnese. Isso é uma ficha cadastral, tá bom? Então é bom a gente entender que a gente está falando de uma ficha de avaliação e que a base e o escopo dela é uma ficha cadastral. Essa ficha cadastral é a base de dados chave do nosso arquivo mais precioso, que são os nossos clientes. O que a gente tem de mais precioso, de mais valioso na nossa vida profissional em podologia? Os nossos clientes. Então, a nossa ficha cadastral do cliente, ela é a base de dados nossa, certo? A base de dados informativos importantes do nosso cliente. De quem? Do nosso cliente. O que eu quero dizer com isso? Que basicamente a gente aprende, lá no início da UC1, por exemplo, na unidade curricular onde eu dei aula há muitos anos no Senac, a gente aprendia o atendimento ao cliente. Então a gente falava o seguinte, olha, primeiro a gente tem que colher as informações principais daquele cliente, entender quem é o cliente, de onde ele vem, onde ele mora,
né? Qual é a procedência, a naturalidade, a idade desse cliente, se é do sexo masculino ou feminino. É importante a gente saber também, talvez, se essa pessoa, qual que é as condições de moradia dela, por isso que a gente pergunta o bairro, e a gente tem que saber a cidade, e a gente tem que saber o telefone de contato, telefone de emergência, e-mail, WhatsApp, todas as informações, para quê? Para que a gente tenha contato com o cliente. Hoje a gente pode pedir, já inclusive entra na ficha cadastral aí o Instagram, né? A gente pergunta o Instagram, geralmente o telefone já tem o WhatsApp, porque todas essas informações formam a ficha cadastral, o banco de dados que toda empresa precisa ter. Aí esse banco de dados, gente, inclusive por muito tempo e hoje em dia também, tem gente que vende banco de dados, porque é o nosso maior valor. O que a gente precisa, gente? De cliente. Quando a gente começa no mundo da podologia, o que a gente mais pensa é como eu vou atrair clientes. Qual é o meu público-alvo? Quem eu vou atender? Certo? Então, a gente começa desatendendo de tudo. Tem algumas profissionais que já falam, não, criança eu não atendo, não tenho afinidade, não consigo lidar com criança. Ok. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com idoso, também não trabalha com idoso. Já tem pessoas como eu, que vai atendendo o que vem pela frente, que ama ser humano de qualquer raça, etnia ou idade, e a gente vai cuidando e vai aprendendo. A gente vai descobrir também que ao longo do processo nosso de crescimento profissional, a gente acaba percebendo que a gente acaba indo para um nicho específico. Isso é natural, mas deve ser fluídico, porque é importante que você também se permita experimentar esses atendimentos diversos para que você também perceba onde encaixa melhor o seu perfil profissional. Mas independente disso, a gente sabe que cada cliente, de qualquer faixa etária que a gente falar, eles também têm o perfil deles. Então a gente vai subdividir tanto as classes dos clientes, os perfis dos clientes, e qual é as características mais importantes também desses clientes para a gente depois conseguir avaliar ele afetivamente. Mas nesse momento, o que eu estou falando para vocês? Quando a gente vai falar sobre avaliar um cliente em podologia, a gente já tem como base o nosso banco de dados. O quê? A ficha cadastral do nosso cliente. E é sobre ela que nós vamos falar hoje com um pouco mais de detalhe. Por quê? Porque a nossa chave é ter esse banco de dados. A gente precisa desse banco de dados desses clientes para que a gente depois possa trazê-los até a nossa cadeira, sentarmos no nosso mocho e definitivamente evoluirmos para uma ficha de avaliação, certo? É uma evolução. A gente parte então da ficha cadastral para daí a gente chegar ao ponto-chave da avaliação. E o que nós vamos ter, então, nessa ficha cadastral, primariamente, para que a gente entenda a necessidade que temos de entender quem é aquela pessoa a primeiro momento. Então, vamos lá. Agora, ó, até arranquei o blazer aqui, porque agora é um mão na massa aqui do ficha cadastral. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e saber é o nome, né? E o nosso cliente, ele tem um nome e um sobrenome, tá? Por quê? Porque Maria tem um monte. Agora, Maria de Almeida Prado, talvez tenha menos um pouco, né? Porque a gente sabe que tem também os homônimos. E o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar o nome completo da pessoa, né? Então, eu preciso saber qual é o nome e o sobrenome dessa pessoa, tá? Então, é um nome completo, o famoso nome completo da pessoa, certo? Eu costumo dizer que a pessoa, às vezes, ela fala o nome dela, mas existe algo mais interessante que a gente pode pensar. Como a pessoa gostaria de ser chamada também. Então, na nossa anamnese afetiva, isso vai entrar como um plus, tá? Que é uma forma diferente da gente observar. Mas a gente tá falando da ficha cadastral básica, tá? Então, nome, sobrenome, ou seja, nome completo. O nome completo da pessoa é extremamente importante. É o que ela tem no registro do nascimento dela, né? É o nome que ela herdou, que tem toda aí a ancestralidade dela, né? Boa ou não, é o nome do ser humano que está sentado ali querendo atendimento. Depois a gente precisa perguntar qual que é o endereço, não é? A gente sempre pergunta, então é nome, endereço. Gente, endereço, né? Endereço completo também. O que quer dizer endereço completo, gente?
Para a gente ter uma boa ficha cadastral, a gente precisa entender que a gente precisa pegar o endereço mesmo, rua, número, bairro, se é prédio ou casa, se é prédio, qual é o apartamento, tá? E qual é a cidade. E se a gente conseguir, a gente pode até perguntar o CEP, tá bom? Cidade, estado e CEP. Mas o CEP não é uma coisa que a gente precisa perguntar de pronto, assim, para uma ficha cadastral, que a gente consegue encontrar no Google, não é? Então, a gente precisa do endereço completo. Então, é rua, né? É avenida. Aí, eu preciso do número da casa ou apartamento, né? Se for apartamento, eu preciso do número do apartamento, quadra e tudo mais. Depois, eu preciso do bairro, certo? Cidade, estado, país, né? Então, a gente vai perguntar, o CEP é algo que a gente conseguir depois. Então, não é tão importante nesse primeiro momento. Mas pegar o endereço completo da pessoa é extremamente importante para uma boa ficha cadastral. Aí, a gente vai perguntar o quê? Gente, hoje em dia, a gente já pergunta... Ai, gente, o WhatsApp é assim? Não, né? WhatsApp, não sei. A gente já pergunta o WhatsApp. Então, a gente precisa do DDD, certo? Que é muito importante. E o número do telefone completo. Geralmente, esse número já é o celular do cliente. Hoje é muito difícil a pessoa dar pra gente um telefone fixo, tá? A gente já pede o celular mesmo, porque a gente já sabe que atualmente é o contato que a gente tem da pessoa. E a gente pode perguntar o celular e perguntar se já é o WhatsApp. E se a gente quiser algo mais interessante ainda, a gente pode pedir se a pessoa tem Instagram. Pode, né? A gente pode pedir o Instagram da pessoa também, num caso que a gente vá fazer uma ficha cadastral aí importante. Além dessas informações, eu já pego aqui tudo que eu preciso? Não. Porque na ficha cadastral a gente precisa de um documento, certo? A pessoa existe não é só pelo nominho dela não, minha filha, né? Ela existe também porque ela tem um registro, né? Um registro que fala o que ela é. Então, é um CPF ou o RG. E é importante que a gente tenha, então... Ah, tá. Gente, o WhatsApp tem um H antes. Tá tudo certo, né? Como é que a gente corrige? Não, depois eu corrijo isso, tá? Tá tudo certo. Ó, então a gente tem aqui o documento, que é importante. A gente precisa do documento? Precisa de um documento para quê, gente? Para emissão de nota fiscal, não é? A gente precisa ter o cadastro completo do nosso cliente, porque uma pessoa sem um documento, ela não tem um registro civil. E ela precisa ser vista como gente, para ela ser gente no mundo que a gente vive, ela tem que ter um documento, ela tem que ter o seu registro. Então, a gente precisa do documento, seja ele um CPF ou um RG, tá? Eu ainda hoje acho mais válido pedir o CPF. Eu acostumei, acho que o CPF é o número mais fácil, mas as pessoas passam o documento que elas quiserem. É interessante, na hora da ficha cadastral, você pedir o documento da pessoa, tá? É mais agradável até. Mas, às vezes, a pessoa sabe de cor, não vou questionar, né? Falar para ela é mentira, ter certeza que esse é seu número. Mas o mais importante é que a gente não dê tanto trabalho para o cliente nesse momento. Tá, Bruna? Mas você está me dizendo aí que você vai pegar essa ficha cadastral em que momento? Não estamos falando sobre momento. Estou falando aqui sobre a importância de termos a ficha cadastral. Calma o coração aí, minha gente. Por quê? Porque esse é a primeira página de uma ficha avaliativa. Eu preciso avaliar alguém. Avalio quem? O cliente. Quem é esse cliente? É um ser humano com nome e sobrenome. É uma pessoa que tem um endereço, que reside em algum lugar, em alguma casa, num bairro, numa cidade, que tem um telefone de contato onde eu consigo encontrá-la, que tenha um Instagram, que também acaba sendo um meio de contato também, e que tem um documento de registro civil que a registra como um ser humano nesse planeta catalogado, né? Que já está no catálogo da humanidade aqui do Brasil ou do mundo. Então, a gente tem aqui, basicamente, as principais informações de uma ficha cadastral. Está feito o cadastro do cliente, certo? Porém, o que para mim é importante, além disso,
para eu começar a enquadrá-lo num perfil específico humano de ser, tá? Eu preciso saber dele também, ó, a data de nascimento, porque é importante para nós entender qual a idade desse cliente. E às vezes a gente pergunta a idade e fica algo meio constrangedor, né? Então a gente pergunta que dia, mês e ano, né? Que esse ser humano nasceu, que essa pessoa, esse cliente nasceu. Então, super importante. E aqui já vem algo interessante, né? Porque esse dia do nascimento dele é o aniversário dele, né? Então, no marketing isso é muito legal, porque as pessoas fazem muita campanha quando tem aniversário e tudo mais, às vezes mandam um presente para o cliente. Então, é uma forma da gente pensar, gente, isso aqui não é anamnese afetiva, tá? A gente está falando hoje nessa aula sobre a importância da gente já entender que existe uma anamnese avaliativa, né, uma ficha de avaliação que todos nós já sabemos a necessidade de ter e usar. Porém, eu estou agora entrando a fundo nos itens importantes dessa ficha de anamnese, dessa primeira ficha de avaliação, para que a gente saiba, minimamente, isso eu preciso saber para cuidar daquele paciente, daquele cliente.